Bom dia. Nosso trabalho tem como objetivos analisar o coeficiente de mortalidade por neoplasia maligna da mama no período de 2009 a 2018 nas residências das subprefeituras no município de São Paulo, considerando características como escolaridade, sexo, sendo comparado entre os dois gêneros, e cor, raça e faixa etária nas mulheres, pois elas possuem o maior número de casos e maiores coeficientes de mortalidade, precisando de uma atenção a mais. Além disso, apresentar as tabelas com os cálculos de mortalidade por neoplasia maligna da mama e mostrar análises e hipóteses das possíveis falhas que causam o aumento da mortalidade, considerando as subprefeituras que se destacam com maiores e menores números de mortalidade por neoplasia maligna da mama. Produção. O câncer de mama são células que se modificaram geneticamente e multiplicaram-se de maneira desordenada. Muitas vezes, crescem a ponto de formar nódulos que podem ser perceptíveis pela palpação. É uma doença crônica que não tem causa definida, mas que já existem pesquisas que perceberam que mulheres que têm menarca tardia, menopausa, mais cedo, período gestacional antes dos 30 anos, além de alimentação saudável e exercícios, trazem resultados positivos, sendo que mulheres que se encontraram nesse perfil têm menor probabilidade de ter neoplasia maligna da mama. Esse câncer é o que tem mais frequente em mulheres atualmente no Brasil e, em relação ao mundo, é o segundo maior. Considerando isso, torna-se necessário acompanhar o rastreamento e levantamento de dados para que se consiga planejar projetos e ações que possibilitam a diminuição da mortalidade, principalmente feminina. O câncer é o mais presente em pessoas com faixa etária maior, no mínimo 35 anos. No contexto que o país se encontra em transição demográfica, onde o número de idosos aumenta e o nascimento diminui, essa doença torna-se mais comum, sendo mais um motivo de ser analisada. O coeficiente de mortalidade em muitos lugares por neoplasia maligna da mama está aumentando, o que demonstra que há uma falha no processo de realizar exames que são a melhor forma existente de diminuir a taxa de mortalidade, já que o diagnóstico precoce faz com que consiga realizar procedimentos nas fases iniciais, atingindo resultados satisfatórios. Metodologia: estudo série, temporal, descritivo e exploratório. A fonte dos óbitos da neoplasia maligna da mama foi o Sistema de Informações sobre a Mortalidade do Município de São Paulo, extraídos do Tabenet, disponibilizado no site da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Para extração dos dados do Tabenet, foi selecionado o Código da Revisão da Classificação Internacional de Doenças, CID-10, no caso, CID-50, neoplasia maligna da mama. A fonte da população foi a Fundação SEADE, extraída do site Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Utilizado Excel para elaboração das tabelas, gráficos e cálculos dos coeficientes da mortalidade anuais por 100 mil habitantes, por sobreprefeitura, por faixa etária e sexo. Foi também calculada a proporção de óbitos segundo cada categoria de raça, cor e escolaridade. Por meio dessa tabela, que apresenta o coeficiente de mortalidade por câncer de mama no decorrer dos 10 anos nas 32 subprefeituras de São Paulo, conseguimos fazer uma análise da evolução da doença. De maneira geral, houve uma tendência de aumento nos óbitos por câncer de mama. Isso porque, das 32 subprefeituras analisadas, 25 tiveram tendência de aumento, como Guaianazes e Pirituba. 4 tiveram tendência de queda, como Pinheiros e Ipiranga, e apenas 2 não sofreram muitas modificações ao longo dos anos, que são Vila Mariana e Moca. Isso é preocupante, pois revela que no estado de São Paulo, os casos e principalmente os óbitos por câncer de mama estão aumentando, o que nos faz refletir se as políticas públicas voltadas para o tratamento precoce estão dando o devido resultado, como a campanha do Outubro Rosa, diagnóstico precoce e o estímulo à autopalpação. Além disso, podemos supor que muitas dessas mulheres ficam muito tempo na fila esperando o tratamento para o câncer, devido à grande quantidade de pessoas, fazendo com que muitas morram sem se tratar. Por meio da tabela de incremento, consegue-se analisar qual subprefeitura de São Paulo teve maior ou menor variação durante os 10 anos estudados. As 5 primeiras subprefeituras correspondem às áreas que tiveram as maiores variações do coeficiente de mortalidade por câncer de mama entre os anos de 2009 a 2018, sendo ela Perus, Zona Noroeste, Jabaquara, Zona Sul, Cidade Ademar, Zona Sul, Sapopemba, Zona Leste e Capela do Socorro, Zona Sul.
Percebemos que das 5 regiões, 3 estão na Zona Sul, uma área mais rica da cidade de São Paulo e que tem expectativa de vida maior, o que explica o fato dos maiores valores por óbito por câncer de mama, pois sabe-se que as mulheres mais velhas possuem maiores chances de terem algumas modificações nas suas células, causando o câncer. Já os 5 últimas subprefeituras, como Sé, Ipiranga, Santana do Curuvi, Moca e Aricanduva Formosa Carrão, possuem os menores valores de incremento respectivamente, ou seja, menor variação entre os anos de 2009 e 2018, sendo que a Sé possui valor negativo de menos 10,9%, junto com Ipiranga de menos 6,5%. Esses dois foram os únicos dos 5 avaliados que tiveram uma pequena queda, mostrando que houve alguma melhora nesses locais. O restante, mesmo tendo menor variação, houve aumento e manteve-se os valores altos de coeficiente de mortalidade, o que faz com que subentenda-se que as unidades de saúde permaneceram realizando ações da mesma maneira, não melhorando os projetos, que faz com que atinja mais pessoas a prevenção do câncer, tendo assim uma leve tendência de aumento. Análise da tabela de neoplasia maligna da mama, considerando o gênero. O coeficiente de morte por neoplasia da mama em mulheres é muito maior do que em homens, sendo que o maior valor para o gênero masculino é 0,2 mortes por neoplasia maligna da mama a cada 100 mil homens, ocorrendo nos anos de 2010, 2013, 2014, 2017 e o restante dos anos analisados, o coeficiente permaneceu 0,1 mortes por neoplasia maligna da mama a cada 100 mil homens. No gênero feminino, o coeficiente de mortalidade encontra-se muito maior, sendo que a maioria dos anos permaneceu acima de 20,5 mortes por neoplasia maligna da mama a cada 100 mil mulheres, sendo seu maior valor encontrado no ano de 2018, com 23,5 mortes por neoplasia da mama a cada 100 mil mulheres, o que mostra que houve um aumento, porque no ano de 2008, o primeiro ano analisado do período escolhido, e que é o menor valor de todos os anos, é 19 mortes. A presença de mortes por câncer de mama em homens pode estar correlacionado à falta tanto de incentivo quanto informações para que sejam realizados neles exames preventivos, principalmente naqueles que possuem seu histórico familiar essa doença crônica. Muitos podem acreditar que essa doença atinge apenas mulheres, o que faz com que seja possível, mesmo que em menores valores, dentro de UBS, ainda ter óbitos por esse câncer em homens. A falta de alcance em mulheres em relação ao diagnóstico preventivo deve estar falhando, deve-se considerar o cotidiano agitado, fazendo com que seja necessário maior flexibilidade de agendamento. Segundo o artigo Perfil das Mulheres com Câncer de Mama, no ano de 2016, no Brasil, houve 57.960 casos novos de câncer de mama, tendo uma tendência de aumentar devido ao envelhecimento da população. Isso ocorre porque o diagnóstico de câncer de mama ocorre com mais frequência na faixa etária de 50 a 69 anos, depois entre 40 e 49 anos. Segundo a tabela dos óbitos residentes por faixa etária e ano do óbito por neoplasia maligna da mama, de 2009 a 2018, observamos que as mulheres com faixa etária de 15 a 49 anos possuem menos casos que as mulheres de 50 ou mais. Para observarmos melhor este fato, podemos comparar o coeficiente de mortalidade das duas faixas etárias no ano de 2018, onde as mulheres que possuem de 15 a 49 anos têm o coeficiente de mortalidade igual a 4,54. Enquanto as mulheres que possuem 50 ou mais, o coeficiente de mortalidade é 37,16. Ao longo dos anos, o coeficiente de mortalidade para as mulheres de 15 a 49 anos aumentou, tendo uma queda apenas no ano de 2013, mas já voltou a aumentar em 2014. Já para as mulheres que possuem mais de 50 anos, o coeficiente de mortalidade nos anos de 2010 e 2011 tiveram os maiores índices, sendo eles 39,45 e 39,02, respectivamente. De uma forma geral, o número total de casos, assim como o coeficiente de mortalidade, aumentaram entre os anos de 2009 a 2018. Referente aos anos estudados, a proporção de óbitos por câncer de mama segundo a raça-cor foi maior nas raças branca e parda. Já as raças indígenas e amarela tiveram a menor proporção de óbitos por câncer de mama segundo raça-cor.
Observando a tabela, não se consegue distinguir os motivos do maior índice ser das mulheres branca e parda. Mas, segundo o artigo Mortalidade por Câncer de Mama e Condições de Desenvolvimento Humano no Brasil, nos estudos de Soares sobre a mortalidade por câncer de mama feminino, de acordo com a cor, foi observada uma maior frequência na população feminina da cor branca e também houve um crescimento na mortalidade em todas as raças, no período estudado pelo autor. Sendo assim, a nossa tabela de estudo das subprefeituras de São Paulo vai de acordo com o estudo realizado no Brasil. Segundo o IBGE, a população brasileira possui um alto grau de miscigenação entre as raças, o que pode ser um dos motivos da distribuição da raça-cor. A tabela 4 mostra a proporção de óbitos por câncer de mama segundo a escolaridade no município de São Paulo entre os anos de 2009 e 2018. Por meio dela, percebe-se que o estágio 2, 3 e 4 foram os que apresentaram maiores porcentagens dos óbitos por câncer de mama, sendo que o estágio 2 são os indivíduos que estudaram de 1 a 3 anos ao longo da sua vida, o estágio 3, que estudaram de 4 a 7 anos, e o estágio 4, que estudaram de 8 a 11 anos, sendo que os que tiveram os menores valores de óbito ao longo dos 10 anos são os que não apresentam nenhuma escolaridade. Essa diferença da porcentagem de óbitos relacionada com o grau de escolaridade fica mais evidente por meio do gráfico. A linha laranja escura representa as pessoas que estudaram apenas de 1 a 3 anos ao longo da vida, no qual teve um aumento expressivo entre os anos de 2010 e 2000 e se manteve alto o índice de óbito por câncer de mama até 2018. Já a linha cinza se desenvolveu de uma maneira contrária à linha laranja. A linha cinza mostra as pessoas que estudaram de 4 a 7 anos ao longo da vida e entre os anos de 2010 e 2011 houve uma queda na porcentagem de óbitos, que foi diminuindo ao longo dos anos. Percebe-se que há uma ligação direta entre o grau de escolaridade e o número de óbitos por câncer de mama. Assim, pode-se criar a hipótese de que, quanto mais baixo o grau de escolaridade de um grupo, maior será o número de óbito naquele mesmo grupo. Essa relação foi estudada na Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul por um artigo publicado no ano de 2016, que mostra que quanto menor for o grau de escolaridade da mulher, menos conhecimento em relação à prevenção do câncer, prática de rastreamento e detecção precoce ela terá, aumentando assim sua chance de ter a doença e de vir a óbito. Assim, criar políticas públicas voltadas para as pessoas menos estudadas aumenta a chance delas terem conhecimento sobre a doença e poderem cuidar melhor da sua saúde. Com todas as análises das tabelas, foi possível detectar um aumento no coeficiente por neoplasia maligna de mama e observar qual é o perfil do indivíduo que tende a desenvolver essa doença até estágios que geram morte. A partir dos dados obtidos e os embasamentos teóricos retirados dos artigos, consegue-se traçar objetivos ou projetos mais eficazes, que atinjam as pessoas mais vulneráveis, conforme o apresentado, que corrija as falhas, levantando as hipóteses e diminua as mortes por câncer de mama que afligem grande número de mulheres no país. Toda essa pesquisa pode proporcionar ao longo prazo uma melhora de qualidade de vida na população das regiões correspondentes à superprefeitura.